Fala comigo, estudante, Mateus 6, e nós continuamos o nosso desafio. Estamos no maior sermão que nós vamos encontrar em todo o Novo Testamento, um sermão muito especial, pregado por Jesus, que demonstra a essência do cristianismo, como deve ser o caráter daquele que decide seguir esse ser tão especial, esse mestre que nos inspira, que nos instrui, que nos capacita. E aqui nós temos já aprendido bastante coisa e hoje nós temos alguns cuidados que nós precisamos ter. Eu vou agrupar os 3 primeiros tópicos aqui, os 3 primeiros blocos, pensando num cuidado que nós temos que ter com a estética, com o exterior, um cuidado com muitas vezes nos preocuparmos com a performance. Jesus tem aqui em mente algumas ações da nossa parte que são boas em si mesmo, mas dependendo da forma que nós praticamos elas, que nós conduzimos a realização das atitudes que ele vai falar aqui, elas podem deixar de ser coisas boas, deixar de ser boas obras e receber um outro rótulo, receber um outro tipo de identificação ruim, negativa, porque ele não quer apenas coisas boas, ele quer também motivações certas, e nós não podemos esquecer disso nem um dia sequer na nossa caminhada cristã. Nós temos aqui 3 formas que as pessoas podem usar e que talvez nós já utilizamos para nos autopromovermos. Observe: oferta, oração e jejum. 3 atitudes básicas e que a maioria de nós já tivemos contato, já fizemos isso. Talvez o jejum não seja algo tão popular nos nossos dias, mas nós entendemos muito bem como funciona e qual o propósito. E primeiramente, muito cuidado ao fazer ofertas, ao contribuir. A recomendação aqui é que nós façamos isso em segredo. O sigilo bancário, por assim dizer, deve ser aplicado no reino de Deus também. Do mesmo jeito que lá no local que eu trabalho, eu não posso falar quanto que os meus clientes têm aplicado, quanto que eles têm de dívidas e coisas dessa natureza, a recomendação que Jesus nos dá é muito semelhante a isso. Quando nós temos valores de contribuições vinculados a nomes em uma igreja local ou na sociedade como um todo, nós temos margem para vários tipos de problemas. Eu pensei em alguns aqui. Sempre que nós temos esse tipo de projeção, quando a própria pessoa faz o marketing do que fez, do que contribuiu, ou quando outras pessoas levam isso a público, nós vamos ter problemas com competição. Infelizmente vai nascer no coração das outras pessoas talvez um desejo maligno de eu não posso ficar para trás. Poxa, se esse irmão fez isso, eu preciso fazer um pouco mais. Isso não faz parte da conduta de um cristão, isso não faz parte do protocolo do Evangelho. Jesus está combatendo isso. Privilégios. Geralmente quem faz questão de deixar claro o que contribui, a forma, os valores, geralmente tem uma certa tendência a querer algum tipo de benefício, a querer ter um peso maior na votação de algum tipo de assembleia e alguma coisa nesse sentido, algo prejudicial. Bajulação, favoritismo, todo tipo de problema que nós podemos imaginar nasce dessa associação de quem contribui com o valor que contribui. Por isso Jesus diz, não tem que saber o que a sua mão esquerda está contribuindo, ou que a sua mão direita está contribuindo, a outra não tem que saber, dando essa ideia de um sigilo absoluto. Nós fazemos para Deus, seremos recompensados por Deus, então não faz o menor sentido nós fazermos questão de que as pessoas saibam o que estamos fazendo e quanto estamos fazendo. Essa é a primeira área de alerta para que a gente tenha cuidado com a estética, com a performance, com o exterior, tendo intenções negativas e pecaminosas por detrás dos nossos atos. Ele diz, fez para os homens, fez com esses motivos aqui em mente, já recebeu a sua recompensa. De que você prefere receber?
Você quer um galardão divino, eterno, que nunca vai se desvalorizar? Ou você quer ser paparicado por homens? Isso, na nossa geração, faz um pouco de sentido, porque tudo hoje é publicidade, né? Tudo hoje é exposição, tudo hoje é registrar e colocar na internet as coisas boas que você está fazendo. Mas para um cristão, quando nós falamos nesse tópico, isso não faz o menor sentido. Eu não quero o seu elogio, eu não quero recompensa de homem, eu faço para Deus, nós devemos fazer para Deus, esperando que Ele trate. Se é que Ele tem alguma recompensa terrena para nós, amém, nós recebemos. Talvez Ele não vai fazer nada na terra em relação ao que nós contribuímos, vai ser só na eternidade, e está tudo bem. Nós não podemos pular essas etapas e queremos projeção e reconhecimento. Segunda área de cuidado com a performance nossa é em relação à oração. Não ore para se exibir, não ore para ser visto. Naquele tempo, na antiguidade, os oradores hipócritas iam para as praças, falavam em voz alta para que todas as pessoas percebessem que eles estavam tendo comunhão com Deus, estavam falando com Deus, para se exibirem. Jesus condena isso. E talvez você já viu algo parecido em alguma igreja que você foi, onde a pessoa que você sabe que conversa normal, é uma pessoa comum. Na hora que ela recebe a oportunidade de orar publicamente, às vezes nós vemos um tom de voz diferente. Olha, grandioso e soberano Senhor, Rei do Universo, obrigado pela sua excelsa graça. Aí nós vemos um monte de palavras que muitas vezes não são usuais, um tom de voz diferente, talvez uma voz mais encorpada. Na maioria das vezes isso pode ser uma tentativa de fazer exatamente o que Jesus está combatendo aqui, chamar uma atenção para uma espiritualidade maior que nós não temos. Jesus não está feliz com isso e Ele está combatendo aqui esse problema. Aqui, meus irmãos, nós recebemos uma grande surra de Jesus quando o assunto é oração. Além de condenar a autopromoção, a estética, a performance, ele nos ensina que a nossa oração muitas vezes é extremamente carnal. Tente lembrar aí a última oração que você fez hoje ou ontem, pelo que você orou. Muitas vezes nós estamos pedindo uma promoção no trabalho, um carro novo, uma casa maior, viagens, a viagem dos sonhos, ou conhecer o exterior, ou fazer qualquer outra coisa que esteja ligada a essa vida terrena. E eu queria que você observasse com muita atenção que nós temos 7 pedidos. 7 tópicos compõem essa oração modelo que Jesus coloca aqui diante de nós. Sabe quantos estão relacionados com pedidos terrenos, com coisas materiais? Dos 7, 1, pão. A única coisa que nós vemos como um pedido para coisas materiais. E olha só que é uma coisa nobre, é sustento, é vida, é existência. Mas a proporção é muito distinta da realidade das nossas orações. Observe o conteúdo desse exemplo de como orar, pelo que orar, que Jesus ensina aqui nesse capítulo. Ele começa louvando a Deus primeiramente. Eu disse 7 tópicos, 7 assuntos. O primeiro é esse, uma oração de glorificação, uma oração de adoração. Santificado seja o teu nome. Depois disso, ele tem uma expectativa do retorno. Finalmente, ele quer que Jesus volte logo. Ele quer que essa expectativa esteja no nosso coração e nós oremos por isso. Venha o teu reino. Terceiro, a vontade minha, eu vou expor, vou colocar diante de Deus, mas ela não é a prioridade é a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade. Quarto lugar, o pão de cada dia, o sustento, como foi mencionado. E aqui o único pedido terreno, carnal. Próximo, em quinto, perdoa as nossas dívidas, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas infrações. Depois disso, uma oração por proteção contra tentações, não deixe que eu caia em tentações, e depois nos livre do mal. E ele continua fazendo depois mais um momento de adoração, que nós chamamos de doxologia. Nós não sabemos orar. Isso fica constatado nesse modelo. Jesus está colocando diante de nós um exemplo sobre coisas, sobre o conteúdo
da nossa oração. E eu preciso fazer aqui uma ressalva muito importante. Alguns movimentos, algumas igrejas adotaram orações já formatadas e que são repetidas tanto individualmente no lar, quando a pessoa está sozinha, quando a igreja se reúne. A própria oração do Pai Nosso, em algumas igrejas, é utilizado como sendo uma oração padrão, como sendo um protocolo. E ela é sempre repetida. Só que o que Jesus está ensinando aqui, assim, por mais óbvio que seja isso, nós vemos com facilidade uma compreensão equivocada do motivo dele ter colocado a oração do Pai Nosso aqui. Ele começa dizendo, antes de pôr o modelo, não se preocupem, não invistam o tempo de vocês em repetições. E por mais que a oração do Pai Nosso, repeti-la, não é uma vã repetição, ele faz o alerta. Então, o que nós vemos aqui é um modelo de assuntos, é uma pasta com tópicos, com coisas que nós devemos nos lembrar na hora da oração. Ele não está aqui colocando um padrão e que nós vamos repetir isso todas as vezes que nós nos reunirmos ou todos os dias. Também eu não estou dizendo que é errado fazer essa oração, mas ficar refém apenas deste modelo como sendo um protocolo único e suficiente é algo incompatível com o propósito que fez Jesus colocar essa oração modelo aqui. Observe que se você estiver doente, o Pai Nosso não vai resolver essa questão. Não existe um pedido, por exemplo, relacionado à questão da nossa integridade física, da nossa saúde. Eu citei apenas um exemplo. Então, o que nós temos aqui é uma noção. Jesus está nos direcionando a coisas importantes, a aspectos importantes da nossa oração. Então, é um erro e é, ao mesmo tempo, algo incompleto nós nos limitarmos apenas ao Pai Nosso. Cristão, terminando esse tópico aqui da oração, não tem direito de negar perdão. É uma lição que nós aprendemos aqui também. Jesus diz que nós devemos perdoar para conseguirmos manter o perdão de Deus sobre a nossa vida também, porque se nós não perdoarmos o nosso próximo, será que nós seremos perdoados por Deus? E sempre que nós pensamos nesse assunto, às vezes alguém faz a seguinte objeção: Eliezer, você não sabe o tamanho da minha dor, você não sabe o quanto eu fui ofendido, o quanto me machucaram. Aí você resolve com Jesus, você resolve com Deus, porque esse é o critério. Nós fomos infinitamente, não dá para contar. Você consegue contar quantos pecados você já cometeu contra Deus, coisas terríveis, que você não tem coragem de contar nem para o seu melhor amigo, e Deus, bondosamente, prontamente, concedeu para você o perdão todas as vezes. A recomendação é que nós façamos o mesmo. Já aprendemos que não pode levar desaforo para casa, né? E também não podemos negar o perdão a quem está com a mão estendida para nós, aquele que nos ofendeu. Vamos lá, terceira área, o jejum. Seguindo o mesmo padrão, aquele que contribui para receber recompensa dos homens, receberá dos homens. Poderá ser paparicado, bajulado, mas não receberá nada de Deus. Não é uma boa obra. Aquele que ora com a mesma intenção de ser louvado pelos homens já recebeu a sua recompensa. E quem faz jejum e chega, talvez, nos locais onde existem pessoas com um semblante decaído, né, com aquela cara de cansaço ou de dor, e tem hora que as pessoas forçam um pouco isso, para que alguém perceba que ela fez um jejum, também já recebeu a recompensa dos homens, e essa também deixará de ser uma boa obra. Conclusão, Eliezer, então, pelo que eu estou vendo aqui, tudo que nós fizermos, esse é o protocolo. Sim, toda ação, todo serviço que nós produzimos para o reino de Deus deve seguir esse mesmo protocolo. Jamais pensarmos na estética, na performance, na audiência, na recompensa terrena e das pessoas. Fazendo assim, nós não estaremos agindo da maneira correta, estaremos perdendo o nosso tempo e as nossas recompensas.
Primeiro bloco, então, cuidado com a estética, 3 divisões, 3 áreas como exemplo. E agora, em segundo lugar, segunda parte, cuidado com a prosperidade. Jesus tem uma grande preocupação com o lugar que o dinheiro ocupa na nossa vida. O dinheiro pode ser uma grande bênção, mas ele pode também ser uma grande maldição nas nossas vidas. Ele pode nos afastar para muito longe de Deus se nós não trabalharmos da maneira correta com ele. Cuidado com a prosperidade é o próximo alerta. Jesus está nos recomendando a focar naquilo que é eterno, naquilo que não desvaloriza. Ele diz: ajuntem tesouros na eternidade. Pensem em ser prósperos no reino de Deus. E aqui é algo muito difícil de inculcar na mente das pessoas, porque o modelo que se vê, a expectativa, o que as pessoas buscam, a prioridade das pessoas hoje é a prosperidade financeira, terrena. E Jesus está dizendo, esse não deve ser o alvo principal de vocês. Não é que nós não devemos estudar, não é que nós não devemos buscar uma formação acadêmica interessante que vai nos dar uma vida confortável, mas o nosso coração não deve estar nisso. Isso não deve ser a nossa principal prioridade, porque se for, sempre que tivermos alguma proposta indecente, nós vamos colocar a nossa fé em xeque. Sempre que tivermos uma proposta que seja de coisas corretas, mas que vai talvez tomar todo o nosso tempo, que vai nos fazer ter que mudar para uma outra região, uma outra localidade onde não existe uma comunidade cristã, nós não vamos hesitar e vamos seguir o dinheiro, porque muitas vezes ele passou a ser o nosso Senhor, ele passou a ser o nosso dono, e quando essa inversão acontece, aí nós podemos esperar vários problemas. Por isso Jesus diz, ninguém consegue administrar isso, ninguém consegue servir 2 senhores, ninguém consegue ser escravo do dinheiro e ao mesmo tempo me servir. Ou o dinheiro comanda e guia as nossas atitudes, ou Deus comanda e guia as nossas atitudes. Um alerta solene, muito importante, muito relevante para todo discípulo de Jesus. Se o dinheiro trocar de lugar e virar o nosso patrão, já era. Ele vai deixar de ser bênção e vai virar maldição. Terceira área de cuidado aqui, cuidado com os olhos. O que você pensa assim que você leu essa passagem? O que tem fascinado você? O que faz os seus olhos brilharem? O que você olha demoradamente, sabe aquele olhar assim que vai acompanhando, vai seguindo, vai entortando ali o pescoço? Eu não estou falando exclusivamente de talvez atração a pessoas, coisas relacionadas à atração sexual, mas onde é que está o nosso foco? O que faz os nossos olhos brilhar? O que nos encanta? Nós temos que responder essa pergunta porque o nosso coração, ele tem a cobiça o assediando o tempo todo. Então, dependendo do que nós estivermos olhando, dependendo do que nós estivermos contemplando, nós podemos ter vários problemas, porque os nossos olhos vão guiar as nossas decisões, as nossas atitudes. Por isso Jesus diz que ele é a janela do nosso corpo, a janela da nossa alma. Muito cuidado com os nossos olhos. E por último, cuidado com a ansiedade. Esse é um texto muito especial, vem como um bálsamo. Apanhamos bastante aqui, né? Passagem que Jesus fala muitas coisas duras, mas ele tem agora um remédio, uma cura para a ansiedade. Em primeiro lugar, nós aprendemos que somos mais valiosos que os animais nessa passagem. Logo, se ele cuida dos animais, se ele sustenta os animais, se ele alimenta os animais, ele fará o mesmo com a gente, suas criaturas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não os animais, não os pássaros. Se ele garante essa proteção para eles, ele vai fazer o mesmo conosco. Em segundo lugar, a nossa preocupação não tem poder para resolver nada. Ele diz que o fato de nós ficarmos preocupados, ansiosos, sofrendo, roendo as unhas, não vai dar condição a nós de aumentarmos um côvado na nossa existência, na nossa vida. Um côvado é uma medida antiga, que geralmente era
do cotovelo até a ponta dos dedos, algo em torno de 45 centímetros. O que é isso? Isso é insignificante. Nós não podemos, por mais preocupados que nós vivamos, aumentar 1 minuto, 1 hora sequer a nossa existência terrena. Não faz sentido. Se não temos benefício nenhum ao ficarmos preocupados, é algo que nós devemos evitar. Terceiro lugar, Deus conhece todas as nossas necessidades. Antes mesmo que nós botemos para fora através de uma oração, Ele sabe que a gente precisa de pão todo dia. Ele sabe que nós usamos de roupas todos os dias. Ele sabe que nós usamos de água todos os dias. Então, eu me lembro nesse momento da Tainá com o Arthur. Quando chega meio-dia, meio-dia e meia, não precisa ir lá. Mamãe, papai, ele não precisa. Ela sabe da necessidade dele, como uma boa mãe, e todos os dias, na hora certa, ela tem o almoço preparado para alimentá-lo. Assim é a relação de Deus com a gente. Ele conhece e Ele vai suprir todos os dias. Deus conhece. Quarto lugar, nós aprendemos então, que diante disso, já que Ele conhece, enquanto nós cuidamos do reino dele, buscando primeiro o seu reino, priorizando as coisas dele, o que Ele faz? Em contrapartida, Ele cuida das nossas coisas, Ele nos sustenta. E aqui um detalhe exegético muito importante, e quando eu utilizo essa palavra, eu estou falando sobre esse processo de investigação que nós estamos fazendo nos textos, vendo curiosidades, vendo detalhes que vai facilitar e dar precisão para a nossa interpretação. Muitas pessoas leem esse texto, buscar primeiro o reino de Deus, e dizem assim, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, se você priorizar as coisas de Deus, além do que comer, o que vestir, o que beber, todas as outras coisas, significa a sua promoção. Jesus está garantindo, é só você priorizar as coisas dele. Isso significa e inclui também o que você mencionou na introdução, Eliezer, que foi um carro melhor, uma casa melhor, uma namorada, um namorado. Só que o texto não está ensinando isso. Se você ler com atenção, Jesus diz, busque primeiro o meu reino, priorize a minha causa e todas estas coisas. Quais coisas, Jesus? Necessidades básicas de todo indivíduo. Jesus está dizendo que quando nós priorizamos o compromisso que Ele faz com a gente, o contrato que Ele faz comigo e com você é que necessidades básicas, o que comer, o que vestir e o que beber. Isso Ele compromete a nos abençoar diariamente. Então, cuidado para que você não embuta aí coisas que Jesus jamais prometeu. Por mais que seja um detalhe pequeno, faz toda a diferença na nossa interpretação para que você não se frustre. Talvez você é alguém que está priorizando, está vivendo, contribuindo do jeito certo, orando do jeito certo, jejuando, sendo um excelente cristão, mas nada das outras coisas está aparecendo na sua vida. O problema não está nem em você, nem em Jesus, mas na interpretação equivocada que infelizmente algumas pessoas atribuem a essa passagem. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.